Alô, você vai fazer Enem domingo agora? Tô aqui para te dar uns bisuzinhos fortes para a prova de domingo, questões recorrentes que sempre aparecem. Não vou me alongar muito. Vamos direto para o nosso papo, vamos direto para o nosso assunto. Antes, eu só gostaria de agradecer a sua confiança. Eu espero não desperdiçar o seu tempo, eu espero fazer do seu tempo algo muito útil para você nesses poucos minutinhos que nós vamos ficar juntos agora. Vamos então começar falando com o nosso amigo do Jornal Nacional, o grande William Bonner. Olha aí, ó. O que o William Bonner ele pode dizer para nós? Olha lá. Presta atenção no que o William Bonner vai dizer. Uma empresa é suspeita de ter despejado detergente no rio Guandu e provocado com isso a suspensão do abastecimento de água durante 13 horas no Rio de Janeiro. Policiais, técnicos do Instituto do Ambiente e da Companhia de Água encontraram na saída pluvial da Burn Indústria e Comércio o mesmo produto químico que provocou a formação de espuma na água. A empresa nega envolvimento. A estação atingida abastece 11 milhões de pessoas. O fornecimento pode levar mais 48 horas para voltar ao normal. Muito bem. Qual a informação relevante que nós temos? O que nós podemos ver aí que é relevante dentro dessa matéria? Primeiro, foi um desastre que aconteceu esse ano, que atingiu 11 milhões de pessoas e que tem tudo a ver com química. A gente então começa falando a respeito do que ele disse lá no vídeo. Detergente provocou a formação de espuma na água. Por que isso acontece e qual o prejuízo que isso leva aos consumidores da água? Vamos partir então do conceito de detergente. O que é um detergente? Um detergente, em primeiro lugar, vai ser um sal orgânico. E esse sal orgânico ele vai ser derivado de um ácido, como todo e qualquer sal que foi neutralizado. No entanto, esse detergente deve ser um sal derivado de ácido sulfônico, que teve o seu hidrogênio substituído por um cátion qualquer. Vamos dar uma olhadinha numa estrutura de um sal derivado de ácido sulfônico. Olha aí, ó. A gente tem na estrutura dele, em primeiro lugar, uma cadeia carbônica que é longa, que confere a ele solubilidade em substâncias oleosas e em gorduras. Por quê? Toda a cadeia carbônica, sempre que a gente tiver aí esses pauzinhos, significa que a gente tem uma porção da cadeia que é uma porção apolar, porque ela é formada por átomos de carbono e hidrogênio, correspondendo à porção puramente hidrocarbonada da molécula. E sempre a região de uma molécula orgânica, isso também é recorrente na prova do Enem. Sempre que uma região é apolar numa molécula, essa região torna essa molécula insolúvel em água e solúvel em solventes apolares. Agora vamos dar uma pensadinha, porque olha só, a solubilidade então fala justamente isso. Uma substância apolar só vai se dissolver numa substância que seja apolar. Uma substância polar só vai se dissolver numa substância que também seja polar. Mas qual é o detalhe peculiar aos detergentes? O que torna os detergentes substâncias especiais? Eles têm na sua molécula a região hidrocarbonada longa, que é a região apolar. Mas eles também têm na sua molécula uma região formada por ligação iônica, em que nós vamos ter carga positiva se atraindo por carga negativa. E essas cargas elétricas reais da ligação iônica também se atraem por polos de moléculas opostos a ela. Então, nós podemos dizer que essa região iônica do sabão, do detergente, ela vai ser uma região responsável por atrair substâncias polares. Por isso o sabão, por isso o detergente, aqui nós estamos falando de detergente, é um sal derivado de ácido sulfônico. Só lembrando, o sabão é um sal, porém derivado de ácido carboxílico de cadeia carbônica longa. Essa é basicamente a diferença entre o sabão e o detergente. Essa região de carga elétrica, ela vai ficar atraída pela água. E aí nós vamos ter o quê? Nessa molécula do detergente, uma substância anfifílica, que vai se atrair tanto por moléculas apolares
como por moléculas polares. Vamos lembrar então aí da água. A água, ela é uma molécula porque ela é formada por ligações covalentes. Por isso ela é considerada uma substância molecular. No entanto, como existe diferença de eletronegatividade entre o átomo de oxigênio e hidrogênio que formam a água, e o átomo de oxigênio é o átomo mais eletronegativo, que atrai mais elétrons na ligação, o hidrogênio vai ficar mais distante das suas cargas negativas, então vai ficar dotado de polo positivo. O outro hidrogênio da mesma forma, porém o oxigênio, por sua vez, vai adquirir uma polarização negativa. E as moléculas de água no mesmo meio, elas vão se atrair umas pelas outras através de polos opostos. O polo positivo de uma molécula de água vai atrair o polo negativo de outra molécula de água. O nome dessa atração entre polos opostos, especificamente no caso da água, é ligação de hidrogênio. E ela vai acontecer, para você lembrar, toda vez que a gente tiver átomo de hidrogênio ligado a átomo de flúor, ou a átomo de oxigênio, ou a átomo de hidrogênio. As ligações de hidrogênio na água são tão importantes que as ligações de hidrogênio formadas pelas moléculas que se encontram na superfície da água formam uma película sobre a qual, por exemplo, um inseto consegue caminhar. E essa película, ela recebe o nome de tensão superficial da água. A tensão superficial da água, ela pode ser quebrada. Por que tipo de substância? Por substâncias que se atraem de maneira mais intensa pela água do que ela mesma se atrai por ela. E aí a gente fala de novo de quem? A gente fala do nosso detergente. Por quê? Os polos opostos da água vão se atrair pelas cargas elétricas presentes nas ligações iônicas do detergente através de uma força que é mais intensa que as ligações de hidrogênio, que é a ligação do tipo íon dipolo. E em função disso, como as ligações de hidrogênio se tornam interações mais fracas, quando a gente adiciona detergente à água, ele provoca quebra na tensão superficial, sendo denominado de substância tensoativa. Já que a gente falou das substâncias polares, citamos aí o exemplo da água, é válido também a gente comentar as substâncias apolares. Por exemplo, as gorduras. O que são gorduras? Em primeiro lugar, são substâncias apolares. E como substâncias apolares, elas vão se atrair pela região apolar do detergente. Nós dissemos que a atração entre a água e a região iônica do detergente recebe o nome de ligação do tipo íon dipolo. Agora, as moléculas apolares se atraem por um outro tipo de interação, que são as forças de Van der Waals. As gorduras, então, são substâncias dotadas de muitos carbonos e hidrogênios. As gorduras são ésteres derivados de ácidos graxos. O que são ácidos graxos? Lembra do conceito. Ácidos graxos são ácidos carboxílicos, ou seja, que tem o grupo funcional carboxila, o C-OOH, mas para serem ácidos graxos, eles obrigatoriamente devem apresentar cadeias carbônicas mais longas. Esses ácidos graxos, quando passam por uma reação importantíssima, não esquece dela não, que é a esterificação de Fischer, que envolve a reação de um ácido carboxílico, que pode ser um ácido graxo, com um álcool, produzindo um éster. Se esse éster for derivado de um ácido graxo, ele vai ser uma gordura, ele vai ser um lipídio. Olha só para você lembrar como é que acontece a reação de esterificação, dá uma olhadinha aí, ó. Nós temos o ácido carboxílico e o álcool. O ácido carboxílico vai perder o seu hidrogênio e o álcool vai perder o seu OH, o que vai formar a molécula de água. Aí o átomo de oxigênio do ácido carboxílico vai ligar na cadeia carbônica que o álcool apresentava. E isso vai formar a função éster, o grupo funcional éster. Por exemplo, imaginem esse ácido carboxílico que nós estamos vendo aí, se a gente tirasse o hidrogênio que está ligado ao oxigênio, e nós ligássemos nele uma cadeia carbônica longa. Reparem, a gente agora tem o grupo funcional éster. Mas
O que era hidrogênio no ácido carboxílico agora virou o quê? Uma cadeia carbônica, uma cadeia hidrocarbonada extremamente extensa. E isso aumentou o que nessa substância em função disso? O seu caráter apolar. Ela tinha uma região apolar só e agora ela apresenta duas regiões apolares. Então, é uma estrutura que se dissolve muito bem em óleos, em solventes apolares e também vai se dissolver na região hidrocarbonada do detergente. Isso, pessoal, vai gerar para a gente 4 conceitozinhos importantíssimos e que caem e aparecem sempre no Enem, que a gente não pode se esquecer. As substâncias polares, elas também podem ser denominadas de substâncias hidrofílicas ou substâncias lipofóbicas. Vamos entender? Filia vem de quê? Vem de atração. Hidrofílica vem de atraído pela água. Se atraído pela água é porque a substância é polar, considerando que a água é polar. Ou substância lipofóbica, isso já faz menção a quê? Lipídio, lipo vem de gordura. Fobia vem de aversão, fobia vem de medo. Então, uma substância lipofóbica é uma substância que vai ter aversão pela gordura, porque ela é polar e se dissolve em água. Mesmo processo, nós podemos entender, usar e raciocinar para a substância apolar. Ela é uma substância que vai se atrair pelos lipídios, pela gordura, então ela agora vai ser denominada uma substância lipofílica. Mas ela agora vai ter aversão às substâncias aquosas, às substâncias solúveis em água. Então ela vai ser uma substância hidrofóbica. E é justamente esse comportamento das substâncias associado ao comportamento do detergente, que é uma substância anfifílica. Olha, anfifílica. Anfi vem de dual. Lembra? Anfíbios. Anfíbio. Aquele ser que tem 2 meios de vida. Primeiro meio aquático, depois terrestre. Anfíbio. Anfifílica é o quê? Filia quer dizer atração. Se a substância é anfifílica, significa que ela pode dissolver substâncias apolares e também pode dissolver substâncias polares. Anfifílica, atração dual. Posso me atrair por substâncias polares e por substâncias apolares. É exatamente esse comportamento do tensoativo, esse comportamento aí dessa substância que faz com que a espuma se forme lá no rio Guandu a partir da contaminação provocada pela indústria lá de cosmético, né? Olha só por que forma espuma. O que é espuma? A espuma são bolhas de ar aprisionados. O ar, ele apresenta vários gases que são apolares. Então, esses gases apolares, eles têm facilidade de se atrair pela região apolar do detergente. E isso vai determinar a formação do que a gente chama de micelas. O que vai acontecer? Olha só. Então, as partículas de detergente, elas se organizam numa esfera, onde a região interna vai conter as cadeias apolares, isoladas da região externa, que vai ser uma região polar, que vai ficar atraída pelas moléculas de água. Contrapartida a isso, como na região interna nós temos partes apolares de molécula, o ar que apresenta alguns gases apolares, ele vai poder ficar preso nessa região dessa partícula formada que a gente vai chamar de micela. O que é então a micela? A micela é uma partícula dispersa de um tipo especial de mistura que se chama coloide, né? Em que as partículas dispersas não são tão pequenas quanto em uma solução verdadeira, nem tão grandes quanto em uma suspensão, quanto em uma mistura heterogênea. Ainda falando a respeito dos detergentes, nós podemos falar em detergentes biodegradáveis e detergentes não biodegradáveis. O que diferencia um do outro? Os detergentes biodegradáveis, eles vão apresentar uma cadeia hidrocarbonada normal. Não há ramos de carbono nas cadeias hidrocarbonadas dos detergentes biodegradáveis.
Já os detergentes não biodegradáveis apresentam cadeias hidrocarbonadas ramificadas. Reparem nessa molécula, vários pontos de ramificação podem ser observados, o que torna esse detergente um detergente não biodegradável. Meus amigos, não tive nenhum interesse e nem tenho a pretensão de tentar adivinhar uma questão de Enem. No entanto, principalmente porque eu confio no processo seletivo. No entanto, existem assuntos que são recorrentes, existem temas que são recorrentes. E foi justamente, abordando aí o aspecto contextual do Rio Guandu que a gente buscou comentar vários desses aspectos que podem e vão aparecer amanhã na sua prova. O que eu tenho a te desejar não é sorte, porque eu acredito na sua competência. Fique tranquilo, porque a tranquilidade na hora da prova conta 99,9% do que você vai fazer. E lembre-se sempre, a gente pode o que a gente sonha e o que a gente quer. Então, corra atrás dos seus sonhos que você vai poder conseguir tudo o que você quer. Forte abraço, boa prova. Espero que você não esteja de novo o ano que vem tendo que ver essas questões relacionadas a Enem. Beijo no coração. Até!